Boa noite, voltamos com Cultura Livre, agora com o nosso último bloco, ainda falando sobre a Secretaria de Cultura e equipamentos de cultura. A gente começou aqui o bloco com o Paulo Trave, falando um pouquinho da Secretaria, do que a Secretaria de Cultura está fazendo. A gente conversou com a Silvana Córdova falando do Cine Teatro, que é um equipamento de cultura, e agora a gente está aqui com a Viviane Lozzi. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Elô. Prazer estar aqui com você e a gente conversar um pouco, saber o que o Museu de Arte Sacra está preparando para esse momento. A gente sabe que já está rolando um segredo aí, né, de Dom Aquino, o segredo da escrivania. Então conta pra gente mais ou menos como que foi falar, né, de Dom Aquino. A gente sabe que é véspera de aniversário. Conta pra gente um pouco, Viviane. Então, a gente está com uma programação usando as mídias sociais, porque o nosso público agora está tudo em casa, né? Todo mundo em casa. E a gente faz atendimento ao público diretamente, assim, lá no museu, né? Então, nesse período que o museu está fechado aí de distanciamento social, a gente tem produzido conteúdos para a internet. Então, esses conteúdos, eles englobam a nossa programação chamada Mas em Casa. Uhum. E essa programação do Mas em Casa, a gente está fazendo lives e também os vídeos, né? Que nesse mês de abril, que é o aniversário de Dom Aquino, nós veiculamos um vídeo do Você Sabia, com curiosidades, né, sobre ele, e agora um outro vídeo, que é o Segredo da Escrivania, em parceria com o Teatro Fúria. E esse vídeo conta um segredo que tem num móvel lá dentro do Museu de Arte Sacra, que é uma escrivania que Dom Aquino utilizou, né, usava, é um dos seus pertences, porque Dom Aquino, quando ele foi proclamado arcebispo em Cuiabá, ele transferiu a residência dele lá para o prédio do Seminário Nossa Senhora da Conceição. E hoje, na parte superior do prédio, a gente mantém o dormitório dele. E essa escrivania é um dos objetos do dormitório. Então, todo o enredo da história permeia essa escrivania. Então, o Teatro Fúria ficou em cartaz conosco em dezembro do ano passado, na nossa comemoração de Natal, e eles criaram esse espetáculo. Esse é um espetáculo que é de um monóculo, e aí ele vai inserindo imagens e tem uma narração, né? São chamadas das caixas furiosas. E eles apresentaram, e nós pegamos esse material, essas imagens, né, desse espetáculo, e transformamos num vídeo. E esse vídeo narra essa história. Então, também vai ser veiculado hoje, né, nas nossas mídias sociais, desvendando qual que é esse segredo. Então, você que está em casa e quer desvendar o segredo, mas vamos assistir o vídeo, então, que é para o público ficar situado, saber como que é o vídeo do Dom Aquino, o Segredo da Escrivania. Naquele quarto da esquina, quando a missa acabava, bem baixo da janela a gurizada apinhava. O imortal Dom Aquino, todo mundo esperava, e o momento em que a janela finalmente escancarava, e pra criançada alegre e sorridente ele gritava: "Olha, a barata voa!" Então toda a criançada parava as balinhas que o bispo atirava. Dentre aquelas crianças tinha um José Maria, que depois de ter crescido via o bispo todo dia, mas por baixo da janela aos domingos não mais via, nem o sabor das balinhas o infeliz não sentia. Zé Maria trabalhava agora na sacristia. Quando o bispo para a janela domingo se dirigia, o Zé estava limpando e guardando a prataria. Era um seminarista e, portanto, ali vivia. Um dia o Zé Maria uma forma planejou de conseguir suas balas. Ao bispo espionou. Cada porta que ele tinha, o Zé Maria furou. Olhando pelos buracos, Zé Maria anotou. Todo dia, 5 horas, Dom Aquino despertou. Do catre igual ao meu, o bispo se levantou. Então, no 5º segundo, a janela escancarou, olhou bem para a Santa Casa e a ela abençoou. Com uma escova encarnada, os seus dentes escovou. Entrou na casa de banho, então banho tomou. Se vestiu, saiu às 6. Às 11 horas voltou. Gavetas da escrivaninha, Dom Aquino despejou uma sacola de balas. Eureka! O Zé pensou. No dia seguinte, às 6, quando o bispo saía, o Zé Maria ao recinto do Dom Aquino invadia e a gaveta do meio da escrivaninha abria. Mas tinha só uma bala
solitária, ali sozinha. Abriu então a esquerda, muitas balas ali havia, tanto quanto da direita ele as balas recolhia, mas na hora de fugir numa encrenca se metia. Gavetas de escrivaninha não conseguia fechar, estavam bem emperradas, não adiantava empurrar. Era quase 11 horas, o bispo ia chegar, Zé Maria angustiado, era certo se ferrar. É que esta escrivaninha, um segredo a ocultar, o velhaco carpinteiro que o bispo fez contratar, fez um segredo de cofre, mas para te revelar, Aí, então, a gente sabe que vai ser revelado esse segredo, né, já para o público, aí, qual que é o segredo da escrivania, e fala pra gente um pouquinho mais sobre esse Mais Cultura, que é mais em casa, né, que o Museu de Arte está fazendo nesse momento, está se reinventando. A gente vê que é um momento que todos os equipamentos de cultura estão se reinventando, porque a gente precisa do público, né? Igual você falou, e o público está em casa. Então conta pra gente quais são as ações, o que vem acontecendo dentro do museu. Isso mesmo. Nós no museu, a gente fez essa programação chamada Mas em Casa. Uhum. E essa programação, ela traz os vídeos, né, que a gente está produzindo, que entra nessa programação de curiosidades, o Você Sabia? E outros vídeos que contam sobre o museu de forma lúdica, né, interativa, que é o caso desse aí da escrivaninha. E nós também estamos com as lives. As lives estão acontecendo na sexta, sábado, domingo. Às vezes a gente também coloca alguma live na quinta-feira. E essas lives a gente está convidando profissionais, que são professores da área da educação, da área da cultura, das artes, pessoas que têm trabalhos, historiadores, isso, pessoas que têm trabalhos direcionados para a parte de pesquisa com museus, ações com museus. E essas lives são voluntárias, né? Todos os nossos convidados fazem esse debate conosco, né? Ela é mediada ou por mim ou pelo João Batista, que é do Educativo, e a gente tem tendo um bom público nas nossas lives. Está chegando aí a média de 110, 120 participantes, 124, né? E os temas estão agradando, né, o nosso público, e assim, é uma alternativa de que esses espaços culturais possam levar ao nosso público uma programação também diferenciada, com conteúdo informativo importante acerca do que esses aparelhos culturais trabalham, né? E também uma forma de entretenimento nesse momento, né? E também de estudo, né? De aprendizado, porque também a gente vê que é um momento que a gente vai descobrir, olha, tem muita gente, quem é Dom Aquino? Tem o bairro Dom Aquino, mas não sabe quem foi Dom Aquino, não sabe. Então, assim, é um momento de quem está em casa, eu acho que serve para criança de 0 a 100 anos, né? A programação. Então, contempla toda a criançada de casa para assistir também, um momento porque a gente vê que as crianças também estão fora da escola, né? E é um momento dela estar em contato com o museu. Como que é importante, né? Se o museu se a criança, se a população não vai ao museu, o museu está indo até a casa das pessoas, isso, né? Isso mesmo. Então eu acho que também é uma nova adaptação para nós, né? Sim. Para as instituições museológicas, porque todos nós fomos pegos de surpresa, né? Tivemos que fechar, paralisar as atividades do atendimento do público, do dia a dia, né? O contato ali do nosso atendimento, do nosso funcionamento. E adaptar esse conteúdo, né? Adaptar esse conteúdo para a internet, para as nossas mídias sociais, e tudo isso está sendo produzido pela nossa própria equipe. Sim. Então a equipe também está se descobrindo um outro trabalho que a gente até então não digital, sabia. Né? Digital. Os roteiros, eu estou ajudando na roteirização, nas pesquisas das imagens que estão indo para os vídeos, né? Os nossos áudios dos próprios vídeos que estão sendo veiculados são feitos pelas nossas mediadoras, que estão ali no dia a dia fazendo o atendimento da mediação das visitas. E tudo isso que está sendo produzido, Elô, o mais legal disso é que a gente
vai inserir esses vídeos, esses conteúdos dentro do circuito expositivo. Que legal. Então, quem chegar no museu pós a gente abrir, esse conteúdo vai estar ou em formato de QR Code, ou disponibilizado num tablet. A gente também está repensando nesse sentido de como inserir essa tecnologia dentro do nosso circuito expositivo também, do que a gente produziu durante esse período. Então, ou seja, tudo que a gente está produzindo também e o que a gente vai gerar de impacto na sociedade em relação a isso, isso também vai ser medido, né? A gente vai saber qual foi o impacto. Quantas pessoas foram no museu dentro da sua casa, né? Estavam dentro do museu mesmo dentro de casa, que isso é muito importante, eu acho, porque às vezes a pessoa nem sabe que existe um museu de arte sacra aqui, né? E que ele não vai falar só disso, ele conta várias outras histórias também, né? Fala um pouquinho do museu para contextualizar também o público de casa. Conta um pouquinho da história desse museu. Então, o Museu de Arte Sacra, ele é um museu super jovem, ele tem só 42 anos de existência. Ele funciona ali do lado da Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho, próximo à Santa Casa de Misericórdia. O prédio que nós ocupamos é o pavimento superior, na parte de cima do prédio, e ali nós reunimos, são diversos acervos remanescentes das igrejas de Cuiabá, principalmente da antiga catedral demolida em 1968, que foi esse acervo remanescente para lá, que são os altares imaginários, objetos litúrgicos celebrativos que estão ali dentro. E também a gente detém um acervo de Dom Aquino Correia, porque Dom Aquino Correia residiu, após ele ser proclamado arcebispo de Cuiabá, ele residiu durante 34 anos ali dentro do prédio seminário. Então a gente detém um acervo dele, o mobiliário, os objetos pessoais, um acervo fotográfico e documental também fazem parte do nosso acervo do museu. E o acervo do Santo Papa, né, João Paulo II, que também, no ato da sua vinda para cá na celebração, né, que aconteceu em 2001, ali no SESI Papa, ali no memorial, né, na igreja que nós temos hoje lá, foi celebrada a missa por ele, e os objetos utilizados nessa celebração, âmbula, patena, uma mitra, uma casula, né, missal, a cadeira que ele utilizou, esses objetos estão dentro de uma sala. Além de objetos também musicais, que é um órgão, foi usado na antiga catedral, nós temos também pianos, harmônio, né, que são objetos musicais que também foram utilizados nesses templos, né, nas igrejas. Sim. Então a gente vê que tem um grande arsenal de memórias ali, tem um grande memorial ali dentro, né? E como que tá? Vocês estão disponibilizando também, como que tá sendo esse Mais em Casa? Vocês fazem lives dentro desses lugares que estão os objetos ou não? Como que é feito isso? A gente está fazendo as lives, cada profissional, vamos supor, o convidado na sua residência, né, no seu espaço de trabalho. E nós também, como essas lives são nos finais de semana, sexta, sábado ou domingo, e à noite, às 19, a gente já está em casa também, né? Vocês fazem através do Instagram? Isso, a gente está fazendo através do Instagram. Sempre nós, né, mediando, fazendo essa mediação, um do museu, mais o convidado, né? E aí, então tá sempre esse horário, 19 horas, mas a pessoa, surge interesse, quero acompanhar. Vocês têm uma programação do que vai acontecer semanalmente? Toda semana, toda segunda-feira, a nossa programação é veiculada. Da semana, a programação no Instagram do museu. No Instagram, no Facebook, né, que são as nossas mídias sociais. A gente também está no Twitter. Então a gente veicula toda a nossa programação da semana, toda segunda. Também no site da Secretaria, né, de Estado de Cultura também está sendo veiculada a nossa programação, como nas mídias também da CECEL. Sim, e o que vocês pensam assim, ter um segmento nessas lives, a gente vai falar disso e depois é isso que vai complementar essa live, tem alguma segmentação ou não? Como é que é o planejamento como está a organização dessas lives? Então, as lives a gente escolhe por temáticas, né? Vamos supor, nós tivemos essa semana, nós tivemos uma live que foi com o professor Maurício, que é do Lab,
onde trabalha com tecnologia 3D, né? Aqui na Universidade. Impressão 3D, né? Isso, impressão 3D na Universidade Federal. Então, o professor Maurício, ele falou sobre esse trabalho lá no laboratório, como o laboratório vem desenvolvendo esse trabalho e por que a gente chegou até ele, né? Para levá-lo para discutir. Porque o professor Maurício tem um projeto junto conosco, que é pegar alguns objetos lá do próprio museu, algumas peças do nosso acervo, e transformar eles em 3D para acessibilidade, para deficientes visuais. Então, por isso que todas as lives é alguém que já tem uma correlação de um trabalho em andamento dentro do Museu de Arte Sacra. Nós fizemos a live com o professor Renilson Rosa Ribeiro, que é hoje o atual coordenador da PROCEV, da Universidade Federal. O professor Renilson tem uma publicação feita em conjunto conosco, lá do Museu de Arte Sacra, junto comigo. E ele também é um grande colaborador, né? Faz parte do nosso conselho consultivo do Museu de Arte Sacra. Então, a gente foi discutir sobre o que é o Museu Vivo, o que é o Museu Vivo, né? E ontem foi com o professor Maurim, de história, né? Isso, de história. Então, professor. Meu também. Eu acho que ele foi aluno de Maurim, né? E essa live com o professor Maurim, ele foi trazer o olhar do professor de história ao visitar os museus, ao planejar uma aula de campo para ir para esses espaços. Então, as nossas lives têm essa temática, que são as temáticas que a gente discute dia a dia do museu, mas como também alguns outros assuntos pertinentes ao patrimônio, à educação. Inclusive as próximas lives agora vão estar com o pessoal da psicologia, né, que vão discutir alguns assuntos pertinentes também à parte do patrimônio. Então a gente está chamando as pessoas que têm trabalhos, né, desenvolvidos na área da educação, das artes, com os espaços museológicos, né, e como também com o patrimônio. Então, o pessoal está com esse olhar, o que a gente está construindo nessas lives, ele tem esse direcionamento, né, dentro dessas temáticas. E são temáticas que a gente aborda, né, o dia a dia, né, dentro do espaço museológico. O espaço, ele é múltiplo, ele é multi, então ele trabalha com múltiplas áreas e linguagens, né. E o mais importante também é permanecer esse espaço vivo nesse momento, né, o espaço está ali pulsante, está ali vivo, se movimentando pelas redes sociais, e a gente vê que realmente nesse momento é o que a gente tem para fazer, né, para não parar, né, que igual a gente estava comentando com a Silvana aqui, tem um momento que a gente poderia estar aqui vendo coisas ruins o tempo todo, mas não, olha coisas extensas que a gente tem aí tem cursos online pelo Cine Teatro, aí tem o museu, tem a Secretaria de Cultura com as lives também. Então a gente vê que é um momento que a gente está se juntando e juntando as forças para poder manter esses espaços vivos, manter esses artistas também, essas pessoas, esses trabalhadores para pensar e conversar e mostrar, né, o que está acontecendo, o que ele sabe sobre o museu, num exemplo. Eu falo, graças a Deus que a gente tem, né, nesse momento, a cultura, né? Sim. Porque a gente está vendo aí todos os segmentos se posicionar nas mídias sociais, né, nas redes sociais, todos os segmentos da música, das artes cênicas, o segmento das artes visuais, né, os museus, enfim, a gente tem uma gama aí de programação, né, para que a gente possa escolher o que ver, né, decidir nesse período. Então eu acho assim, ainda bem que nós temos, né, porque assim, a cultura, igual ontem o professor Mário falou, a cultura salva, né, e isso é um reflexo nesse momento, né, da gente poder levar a programação ao nosso público, né, e ele ter a gama de escolher o que ele quer ver. Sim, né? E a gente sabe que também, se você não conseguiu acompanhar ao vivo, a live fica 24 horas lá, então, disponível. Então, eu gostaria muito, eu queria ter visto, mas não consegui entrar naquele momento, mas está lá. Então, assim, ainda tem um tempo, né, para as pessoas verem, assistirem, porque a gente sabe que também, com esse negócio de pandemia, a gente está trabalhando até mais, né? Porque, certeza. É tanta coisa. É o que eu estava falando agorinha pro Trave, né? Eu falei, Trave, nós estamos trabalhando até mais, né? Porque a gente pensou que
o distanciamento social, o home office, ou a gente também não parou com as atividades dentro do museu, né? O museu, as atividades de limpeza, de higienização, conservação. Precisa continuar, Precisa continuar, o espaço, né? Precisa continuar com... Até revitalizar, né? Nesse aspecto da limpeza, da sua organização. E fora alguns outros profissionais que estão escalonados, né? Para ir alguns dias específicos. Mas fora esse trabalho que a gente tem dentro do próprio aparelho, que continua suas atividades internas, nós também temos essa outra programação que a gente está se desdobrando para poder produzir toda semana conteúdo novo. Se reinventando também, se reinventando, né? E postando aí para o nosso público não ficar sem estar nos acompanhando, né? Que era uma coisa que não tinha, né? Não sabia que fazer como que é fazer uma live de museu, né? Então, assim, como que eu fiquei pensando, assim, nossa... e aí vocês trazem essa forma, achei, assim, fantástico. Parabéns pelo trabalho de você, da sua equipe, né? Lá Obrigada. No museu. E convido a população a assistir as lives, a depois a ir ao museu também, que depois o museu vai estar aberto, foi igual a Viviane estava falando, que vai estar disponibilizado lá esse acervo todo que vai ser produzido aí de lives, de tecnologia, né? Sim, e a gente está também está com o canal no YouTube, então todo esse conteúdo está subindo para o YouTube. Legal. Para o YouTube também. E além desse conteúdo no YouTube, as lives, além de ficar disponível no período aí no Stories, né, para poder ver, nós também estamos nos programando para colocá-las no IGTV, né? Então quem quiser repetir, vai poder repetir as lives que estão trazendo aí conteúdos fantásticos. Quem sabe até não fique isso, né, para a posteriori aí. Eu acho que vai, eu acho que esse momento é o nosso momento que vai ficar, né? Com certeza, não vai ser tão passageiro. Quando fala assim, como vai ser quando voltar ao normal? Não vai ter. Não vai ter. Esse já é a nossa normalidade, né, atual. Então, eu acredito que a gente vai se adaptar muita coisa do que a gente está produzindo hoje para a nossa realidade. Sim, e aprimorando também, eu acho que muita coisa vai aprimorar. A gente está aprendendo muito com esse isolamento social, né? A gente está ensinando muita coisa pra gente. E é isso, Viviane, muito obrigada por você ter aceitado o convite, vir aqui falar sobre as ações aí do museu, e eu agradeço, e o Cultura Livre chegou ao fim. Acabou. Que pena, né? É tão rápido, né? Mas eu agradeço o convite, e nos siga o Museu de Arte Sacra nas redes sociais, é Museu de Arte Sacra MT. A gente está em todas as mídias, você vai nos achar assim, tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. A gente está com programação aí toda semana, batendo na sua porta, para você nos receber com bastante carinho, porque tudo que está sendo produzido nessa expectativa de poder levar conteúdo informativo, educacional, de entretenimento para vocês nesse momento que estão em casa. Muito obrigada, você que ficou com a gente até o final, e eu convido vocês a assistir o programa Cultura Livre todas as quartas-feiras às 21h30, sabendo que no sábado às 21 horas tem reprise também. Então você que não conseguiu assistir na quarta, no sábado a gente reprisa às 21 horas. Sigam a Secretaria de Cultura nas redes sociais, também lá tem toda a programação, fala um pouco de cada equipamento cultural, lá dentro tem... Então você vai dizer, o que é um equipamento cultural? Se você der uma lida no site da Secretaria, você vai estar sabendo e vai estar por dentro de tudo que está acontecendo. E também sigam o museu, o Cine Teatro, a MT Escola de Teatro, e que a gente vê que o nosso estado está aqui em prol de você que está em casa, produzindo e fazendo arte. Boa noite, fique com a gente, até breve. Muito bom. Qual que é o tempo?